Olá pessoal, vim falar um pouquinho sobre habilidades sociais no TDAH, que é algo que as crianças costumam apresentar bastante dificuldade. Então, o que é muito comum no TDAH, né? Além de uma série de outros comportamentos, é a criança ter uma dificuldade de fazer uma leitura da linguagem não verbal. Então, às vezes pela desatenção, pela euforia que às vezes as crianças ficam na hora de brincar, e às vezes também pela própria impulsividade, as crianças com TDAH acabam tendo uma dificuldade de fazer essa leitura não verbal, essa leitura dos sinais sociais que indicam quando uma pessoa está gostando, quando uma pessoa não está gostando, que demonstram emoções. Então, às vezes, a criança está brincando com o outro, está fazendo uma brincadeira com a outra criança e a outra criança não está gostando, mas ela continua insistindo na brincadeira. Por que ela continua? Porque ela tem dificuldade de perceber os sinais de que aquela outra criança não está gostando. E aí, então, parar a brincadeira. E aí, muitas vezes, essas crianças com TDAH acabam sendo vistas como inconvenientes, né? Como aquelas crianças insistentes, chatas. Por quê? Porque tem dificuldade de fazer essa leitura não verbal e perceber os sinais sociais de quando o outro não está gostando e etc. E aí, hoje eu fiz uma atividade com meus pacientes, que é uma atividade, primeiro, de psicoeducação das emoções, mas também uma atividade de incentivo, né, de treino de percepção da linguagem não verbal, de identificação dos sinais sociais e uma leitura, né, principalmente das expressões faciais. E a gente fez uma brincadeira que era com essas cartinhas aqui, né, que emoção é essa? E essas cartinhas são compostas por nome das emoções, alegria, tristeza, dor, medo, e cartinhas com cenas, né, e figuras de pessoas expressando diferentes emoções. Então, qual era a atividade? Ela tinha que fazer a leitura da imagem, né, perceber quais eram os sinais que indicavam uma determinada emoção e classificar de acordo com a emoção. Então, aqui no caso, né, é uma figura que expressa raiva, então ela tinha que classificar dentro dessa emoção. Então, essa foi a primeira fase da atividade. Depois, a gente passou por uma fase que era mais de dramatizar as emoções. Eu dava aqui, né, uma situação, por exemplo, a criança foi tomar injeção. E aí, meu paciente tinha que dramatizar essa cena. Ele tinha que fazer, através de expressões faciais, a expressão da emoção. E eu, então, tinha que adivinhar qual era a emoção que ele estava querendo passar. E depois eu fazia o contrário. Né? Eu dava uma situação, eu fazia a dramatização, eu fazia toda a expressão facial e o meu paciente tinha que identificar qual era a emoção que eu estava querendo passar com aquela expressão. Então, nós fizemos um exercício mesmo, né, de percepção de sinais. Então, como é que estava a minha boca, como é que estava o meu olhar, como é que estava a minha sobrancelha, né, o meu corpo, como é que ele estava? Ele estava mais traído, ele estava mais assim, rígido, né, mais fechado. Então, minha mão, como é que estava? Eu estava gesticulando, né, eu estava me fechando aqui assim. Então, foi um exercício muito legal e muito importante para crianças com TDAH, para que ela comece, né, a fazer essa leitura não verbal. A gente sabe que dentro da comunicação a gente tem a parte verbal, né, daquilo que é dito, e tem a linguagem não verbal. E somente, gente, 40% da nossa comunicação é pautada na linguagem verbal. Os outros 60% é de linguagem não verbal. Então, se a gente não faz uma boa leitura, né, dos sinais sociais, a gente vai ter dificuldade de comunicação, a gente vai ter dificuldade de interação. E às vezes pode ser essa a dificuldade que seu filho está enfrentando aí em casa, né, ou com os amigos, ou na escola, de perceber os sinais sociais e conseguir parar quando tiver que parar e continuar a brincadeira quando ele puder continuar. Para a gente encerrar, então, faça esse exercício com seu filho, estimule seu filho a fazer essa leitura da linguagem não verbal através de brincadeiras, né? Brinque de mímica, dramatize uma cena e peça para ele dizer que emoção você está querendo expressar diante daquela cena, dramatize, né? Faça mímica com expressões faciais para que ele possa identificar, faça uma brincadeira com ele, transforme esse aprendizado, né, de uma forma bem lúdica em algo que vai agregar para o dia a dia dele nas relações sociais que ele vai estabelecer com outras pessoas, tá bom? Faça, experimente e me conte aqui depois nos comentários
que você achou dessa sugestão e como seu filho se saiu diante das brincadeiras que você vai propor para ele e, consequentemente, desenvolver habilidades muito importantes para a vida. Um beijo para todos.